Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Alguns devem lembrar de mim lá do dia da aula inaugural do curso. O meu nome é Renan, eu vou ser o professor de física de vocês ao longo desse ano. E hoje eu vou estar começando com vocês as nossas videoaulas desse período de isolamento. Eu espero que as aulas fiquem boas, tá? Estou começando a ver algumas ideias e ver o que fica melhor, o que não fica melhor. Então vou precisar que vocês também deem esse feedback para mim, para eu conseguir melhorar alguma coisa. E é o seguinte, hoje eu vou testar um método que vai ser da seguinte forma. Eu vou usar um papel, uma folha em branco, para explicar os assuntos que eu vou falar com vocês hoje. Se vocês gostarem dessa ideia, eu gostaria que vocês informassem isso. E se não gostarem, falem também, que aí eu vou dar um jeito de melhorar isso e mudar essa minha proposta. O que eu tenho para falar para vocês hoje é o seguinte. Eu vou falar uma coisa que é importante para física, que a galera costuma esquecer de usar às vezes e fica reclamando quando o professor tira o ponto delas em prova, em testes, exercícios e tudo mais. Que é o seguinte, vai ser as unidades de medida, ordem de grandeza e notação científica. Beleza? A ordem de grandeza e a notação científica, elas são alguns métodos matemáticos, são ferramentas matemáticas que a gente vai usar quando a gente trabalha com números muito grandes ou muito pequenos. Para esses dois assuntos, eu vou usar a folha de papel. A parte da ordem da unidade de medida, eu não preciso usar, eu posso falar mais com vocês sem ficar usando a folha. Que é o seguinte, o que é a unidade de medida? Para que serve a unidade de medida? Que diabos é unidade de medida? Eu vou ficar desviando meu olhar aqui, gente, é porque eu estou seguindo o roteiro, senão eu vou esquecer o que eu tenho que falar para vocês. Então é o seguinte, o que é a unidade de medida? Para que serve isso? A unidade de medida, gente, nada mais é do que uma forma da gente dar um significado para um número, para uma medida. Você vai medir alguma coisa. O que é aquela coisa? O que você está medindo? Quando você olha para um número qualquer, você só vê aquele número. Por exemplo, 25. 25 é o quê? 25 é 25, é um número. Beleza. Mas quando você tem um 25 seguido de uma unidade de medida, você sabe o que aquele 25 representa. Se eu pegar isso aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma régua. Essa régua aqui, ela está graduada em quê? Vou aproximar aqui e ver se vocês conseguem ver. Essa régua, ela está graduada em centímetros. Então ela tem as divisões em centímetros. A câmera não está enquadrando, agora enquadrou alguma coisa. Ela está graduada em centímetros. Então cada número que vocês estão vendo aqui, vocês sabem que representa uma medida de centímetro. E o centímetro é uma medida de tamanho. Então esse 10 aqui, eu não vou escrever só 10 quando eu medir alguma coisa. Eu vou escrever 10 centímetros. Aí você vai olhar para aquele número e você vai saber o que aquele número representa. E qualquer outra pessoa que olhar para 10 centímetros, ela vai saber que 10 centímetros é a medida de tamanho de alguma coisa. Beleza? Velocidades, por exemplo. O velocímetro de um carro, ele mostra vários valores. Vai de 0 até 100 e alguma coisa, dependendo do modelo do carro. Aquele número, a gente sabe, aqui no Brasil pelo menos, qualquer número que a gente vê naquele velocímetro, a gente vai entender que representa quilômetros por hora. E no velocímetro está mostra numa parte dele qual a unidade que aquele velocímetro está regulado para mostrar. Se você for para os Estados Unidos, por exemplo, isso não vai estar em quilômetros por hora, isso vai estar em uma outra unidade, que é milhas por hora. Mas essa unidade vai estar descrita no velocímetro, beleza? Então, a unidade de medida é isso. É uma forma que a gente usa, um método que a gente utiliza para dar sentido a algum número, a alguma medida. Então, se você conhece as unidades de medida, todas elas, ou a grande maioria delas, você vai saber do que aquela medida está querendo passar para você de informação. Agora o que acontece?
A unidade de medida, ela é usada, nem todos os países usam as mesmas medidas para algumas coisas. Não sei se vocês já perceberam, mas os Estados Unidos usa muito a medida de jardas e polegada e milhas por hora para velocidade. Aqui no Brasil a gente não usa polegada, a gente não usa jardas e a gente não usa milha por hora. O máximo que você vai ver polegadas aqui no Brasil é a medida de uma televisão, que é polegadas, só que vocês não têm ideia do que é polegadas porque vocês não têm o costume de mexer com polegadas. Ou você vai comprar um cano de obra. Os canos de obra, brocas e parafusos também costumam ser medidas em polegadas. Só que isso gera um problema, que é o seguinte: como a gente aqui não trabalha com isso, a gente não sabe o que é isso. A pessoa me dá uma medida de 10 polegadas, eu não sei quanto que vale 10 polegadas, eu não tenho ideia do que vale 10 polegadas. Se eu produzo um trabalho científico e jogo esse trabalho para a comunidade científica, para eles estudarem, para eles avaliarem, para eles verem a minha pesquisa, se eu coloco numa unidade de medida do meu país, que essa unidade não é utilizada no país deles, isso gera um problema, porque eles não vão conseguir entender o que eu estou escrevendo. O que eles vão precisar fazer? Eles vão precisar pegar meu trabalho e traduzir as medidas para uma coisa que eles entendam. Então isso, se a pessoa não conseguir entender o trabalho, isso vai ser extremamente difícil de fazer e grandes chances de ficar errado. Então o que a gente precisa fazer? O que foi decidido fazer? Formaram um sistema de unidades padronizado, que é chamado de Sistema Internacional de Medidas. Esse sistema padrão, ele foi montado para que toda vez que eu produzir um trabalho científico, as unidades que eu colocar nesse trabalho científico têm que estar de acordo com esse sistema internacional. Vamos supor que eu estou trabalhando com uma medida de tamanho. Eu posso, no meu laboratório, trabalhar com polegadas se eu quiser. Mas assim que eu terminar a minha pesquisa e quiser produzir um trabalho científico e vou divulgar isso, eu vou ter que pegar essa polegada e trocar para metro, que é a unidade de medida que a gente usa mundialmente. Muitos países adotaram essas medidas como medidas padrões da sua região. Alguns países não. O Brasil ele utiliza todas as unidades de medida do sistema internacional. Então aqui a gente está acostumado a usar essas medidas. Então a gente não teria muito problema na hora de produzir um trabalho e divulgar isso mundialmente, porque o nosso costume é usar isso. Agora outros países não. Outros países vão ter que fazer essas conversões. O exemplo que eu falei, os Estados Unidos, é esse. Que os Estados Unidos, não sei porquê, eles não gostam de usar as medidas que todo mundo usa. Eles preferem usar as medidas deles. É uma medida que eles usam que eu não faço ideia, porque eu não conheço direito as unidades que eles são usadas, é a medida de potência do ar-condicionado, por exemplo, o IBTU, o BPU. Eu não faço ideia, porque eu não conheço aquelas unidades. Beleza? Jardas, polegadas, nós e tudo mais. Eu estou mandando para vocês um arquivo, eu devia ter dito isso no início do vídeo, que tem um resumo sobre isso. Então eu gostaria que vocês, durante a aula, pegassem isso. Mas enfim, tinha que ter dito antes. Então, deixa eu ver para vocês aqui algumas unidades que estão dentro desse sistema internacional, para vocês conhecerem. Então, o que a gente usa para comprimento no sistema internacional, eu já falei, é o metro, beleza? Nesse arquivo que eu mando para vocês, existe lá uma tabelinha que mostra qual é o símbolo desse cara. A unidade de massa, né? Que a gente costuma falar erroneamente peso, mas é massa. É o quilograma, não é grama, é o quilograma. O tempo é segundo. Corrente elétrica, que é o que a gente tem na tomada. Essa vocês escutam falar às vezes, que é o ampere. Temperatura a gente usa muito Celsius. Só que o que acontece? O Celsius, a temperatura graus Celsius, ela é utilizada mais para medidas de temperaturas ela é usada mais para informar qual é a temperatura que está tendo hoje, por exemplo. Tá meio quente, deve estar lá uns 30 graus Celsius, mais ou menos, não faço ideia porque eu não olhei. Mas no sistema internacional, a unidade de temperatura que a gente usa para trabalho científico é o Kelvin. Beleza? Essa unidade, se vocês não conhecem, se vocês não lembrarem, a gente vai ver isso lá pro assunto
que trabalha calor e energia térmica, beleza? Para matéria é o mol, que vocês escutam muito em química, e intensidade luminosa, que vocês dificilmente devem ter ouvido falar, é o candela, mas fica só por curiosidade, beleza? Agora é o seguinte, falando de tudo que eu tinha para falar de unidade de medida, eu disse para vocês agora. Só resta falar para vocês agora sobre a notação científica e a ordem de grandeza. Então, o que é a notação científica e a ordem de grandeza? A notação científica é o seguinte, gente. Se eu tenho um número que é muito grande, agora eu imagino esse número muito grande numa conta que eu esteja fazendo. Aí esse número muito grande, ele está sendo multiplicado por algum outro número qualquer. Esse número muito grande, ele está sendo multiplicado por algum outro número qualquer, e esse número muito grande, ele está elevado ao quadrado. Você imagina fazer essa conta enorme no seu caderno. Vai demorar pra caramba. Ou então você ficar repetindo isso várias vezes, linha por linha, quando você está resolvendo uma expressão algébrica. Isso dá muito trabalho. Então, qual é o lance aqui? A gente vai usar uma ferramenta matemática que é chamada de notação científica. O que significa isso? Significa que eu vou pegar esse número muito grande, eu não vou mudar esse número muito grande, mas eu vou mudar a estrutura dele. Como assim? Eu vou transformar ele num número que vai de 1 a 9, beleza? Com 2 casas decimais no máximo, não precisa mais do que isso. E esse número de 1 a 9, eu vou multiplicar esse número por uma potência de 10. Beleza? Como é que vai ficar isso? Vou mostrar para vocês, na folha que eu separei aqui, alguns exemplos de notação científica. Beleza? Vamos lá.